E agora nós começamos com a termologia, meus amigos. É o seguinte, ó. Quando eu for revisar a termologia, eu começo por termometria, que é o processo de transformar uma escala de temperatura na outra. Veja que a gente usa dois pontos fixos, você tem que saber esses valores, não tem jeito, você me desculpe. E aí, quando você for transformar de Celsius para Kelvin, você sabe, basta somar 273. Lembre-se de que, se você for transformar de Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, você pode usar essa expressão aqui. Se você aplicar para essa formulinha aqui, ó, o zero absoluto, você vai colocar o zero aqui, ó, na escala Kelvin e vai obter que o zero absoluto é menos 273 em graus Celsius. Isso seria a menor temperatura fisicamente possível, beleza? Agora, se você for, pelo amor de Deus, usar a temperatura para variação, não para a temperatura em si, você pode pensar assim, ó, do 0 para o 100 tem mais 100 unidades. Só que do 273 para o 373 também tem mais 100 unidades. Isso quer dizer que cada grau Celsius que você aumentar aqui, você tem que aumentar um Kelvin também para manter a equivalência. Portanto, minhas amigas, meus queridos, variar um grau Celsius é a mesma coisa que variar um Kelvin, tá bom? Agora, para Fahrenheit, não. Por que, pinguim? Porque daqui para lá, se você fizer a variação, dá mais 180 graus. Portanto, cada grau Celsius que você varia 1,8 graus Fahrenheit. O legal é isso daqui, ó. Tudo que tiver delta, teta, Celsius ou Kelvin, dá na mesma, tá bom? Existem duas maneiras de você calcular o fluxo de calor que passa por uma parede, pela sua roupa, qualquer lugar que incida energia de um lado e ela passe pelo material. Eu posso pegar a energia, que é em joule, pelo tempo em segundo, o que acaba me dando o watt, ou então, se eu usar a lei de Fourier, eu tenho que saber qual é a condutividade térmica do material, qual é a área dessa parede, qual é a grossura, isso é importante, a espessura e qual é a diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio. Veja que a fórmula tem tudo a ver. Quanto mais área da parede pegar sol, mais energia passa. Meio óbvio, né, pinguim? Agora, quanto maior a espessura da parede, aí é o contrário. Quanto mais grossa a parede, menos energia acaba passando, menos fluxo de calor você vai ter. Dessa maneira, você consegue entender como é que o calor passa melhor por uns materiais e pior por outros. Tudo bem? E uma outra maneira de você fazer, de você entender como é que o calor passa de um lugar para outro, é entendendo o movimento de fluidos. Pode ser um gás, pode ser um líquido, mas é fato que um fluido frio tem maior densidade e ele tende a descer. E um fluido quente tem menor densidade e ele tende a subir. Convecção térmica, você toma cuidado, ela não acontece no vácuo porque não tem fluido lá, obviamente, né? Então é assim que você faz água quente subir, água quente descer. Numa piscina, por exemplo, você repara que no inverno, a parte de cima, ela fica mais quentinha, porque a água quente tende a ficar em cima e a água fria desceu. Aí você vai lá, põe o pezinho, acha que a água está quente, mas não. Lá embaixo, na piscina, no inverno, ela acaba estando muito gelada. Ela só fica quentinha na parte de cima. Entenda que no ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado, o aparelho é colocado perto do teto para que o ar gelado que ele solta possa descer mais facilmente e gerar uma corrente de convecção. A radiação térmica é muito massa porque é a única maneira de você transmitir calor, transmitir energia pelo vácuo. É através das ondas eletromagnéticas, as chamadas ondas de calor. É assim que a energia do Sol chega à Terra, não é verdade? Pinguim, mas o que é isso? É como se fosse luz, mas não é. Porque a luz branca, né? A luz visível para nós que vai do vermelho ao violeta, é uma faixa de radiação. Mas a energia que sai do ferro, pelo fato dele estar quente, é sentida pela mão da pessoa. Então essas ondas, elas andam, elas viajam pelo ar e incidem na mão da pessoa. Então essa maneira de você transmitir energia de um lugar para outro é a chamada radiação. Tem gente que chama de irradiação térmica. Aqui, quando o metal está quente, ele até emite luz, não é verdade? Veja, as lâmpadas incandescentes antigas, elas esquentavam tanto que elas brilhavam. Brilham, né? Nessa tela aqui eu trouxe para você 3 exemplos de transmissão de calor. Por convecção, eu tenho aqui a brisa do mar, convecção.
ou a brisa terrestre, porque aqui a Terra está quente, o ar quente sobe e faz isso daqui, portanto de dia o vento vem das águas do mar para a Terra. Já de noite não, a água está mais quente, porque a água tem um calor específico alto, é difícil ela esquentar ou esfriar, então o ar quente sobe aqui e o vento vem da Terra para o mar, tá bom? Outro exemplo de convecção é a geladeira. As geladeiras antigas tinham grades vazadas para facilitar o fluxo de calor lá dentro. E outro exemplo ainda é a velha e boa garrafa térmica, que aqui tem um monte de coisa, ó. Convecção, por causa da tampa, a redução de perda de calor por condução com as paredes com vácuo no meio, e as paredes são espelhadas, pode olhar lá dentro que você vê, para tentar impedir a radiação. Bate e volta. Numa outra matéria aqui da nossa revisão, nós temos aqui a dilatação linear. Tudo que é linear, você vai ver que é uma dimensão. Então, eu tinha aqui uma barra fria e pequena. Quando você esquenta, a agitação térmica das partículas faz com que ela dilate de um lado e ela dilata do outro também. Ou então eu prendo esse lado aqui e faço ela dilatar tudo para a direita. Geralmente não é isso que acontece, não. Tá bom. O que eu meço com isso, pinguim? Você pode medir a variação do comprimento dela, que é simplesmente o comprimento final menos inicial. Ou então, você pode usar a fórmula experimental, que a variação do comprimento depende do comprimento inicial, do tipo de material, que é o coeficiente de dilatação linear, e do tanto que você esquentou. Entenda que esse alfa que está aqui, ó, é uma grandeza que tem unidade graus Celsius elevado a menos 1. É ele que depende do material, tá bom? Beleza? Então essa fórmula aqui permite que você calcule a dilatação na reta. Tudo bem que nos vestibulares a dilatação linear é ela que mais cai, mas nós temos também a dilatação superficial, que é a dilatação de área. Quando uma coisa aumentar na sua área, porque ela é em duas dimensões, eu posso usar esse tipo de dilatação. Eu faço o ΔA, que é a área final menos a inicial, ou uso a fórmula que é muito parecida com a dilatação linear. Só tome cuidado com isso daqui, ó, porque o cara vai te dar o alfa, que é o coeficiente linear, mas você tem que usar o beta para poder calcular. Eu ia falar gama. O gama você usa quando for dilatação volumétrica, porque aí é dilatação em volume, metro cúbico. Aqui é metro quadrado. Por isso que é 2 dimensões e 3 dimensões. Você calcula a variação no volume, que é o volume final menos inicial, ou então você usa a fórmula. Tome cuidado que analogamente aqui, o gama que você vai usar, ele é 3 vezes o alfa, porque aqui é 3D, tá bom?